O Lula mais uma vez fez os comentaristas políticos passarem vergonha. O Lula tá se especializando nisso. Ele tem calado muitas bocas desses pretensiosos comentaristas políticos porque saiu uma pesquisa de aprovação da Quest, mostrando que a aprovação do governo Lula aumentou, mas esse não é o resultado mais importante. O resultado importante é que Lula é aprovado na hora que ele discute a taxa de juros por 87% da população. Até bolsonarista, mais da metade daqueles que votaram em Bolsonaro no segundo turno concordam com Lula nesse aspecto. Ou seja, ele calou todos os comentaristas políticos empafiosos que acham que podem criticar o Lula porque tem nível de escolaridade maior. Lula está certo, a população aprova e também nós temos os resultados europeus. Mas o que você acha dessas críticas ao Lula? É um menosprezo? Qual a sua opinião sobre o governo Lula? Coloque nos comentários, deixa o like se você curtiu a aprovação e se inscreva no canal. A aprovação de Lula, pessoal, foi divulgada hoje pela pesquisa Quest. E houve ali um crescimento no número das pessoas que aprovam o governo Lula e uma redução da quantidade de pessoas que reprovam o governo Lula. Foi um crescimento ali dentro da margem de erro, uma queda dentro da margem de erro, mas a gente sabe que esse resultado de aprovação não é tão importante assim como os comentaristas políticos estavam falando e principalmente como alguns auxiliares do governo também estão dizendo. Porque como nós temos um país polarizado, a aprovação do Lula vai se refletir nessa polarização que nós temos. Polarização marcada também por outras pesquisas que não estão avaliando somente a aprovação do governo, mas intenção de votos e vários outros elementos. Então, quando aqueles comentaristas políticos falavam que o país estava polarizado e depois esse resultado era refletido na aprovação de Lula, eles iam falar que o governo estava mal aprovado, os caras eles acabavam caindo na própria contradição. Só que mesmo com o governo Lula mal aprovado, entre aspas, na visão desses comentaristas políticos, Lula tem uma quantidade de aprovação superior a todos os outros mandatos de todos os outros presidentes para o mesmo período, com exceção de Lula 2 e Dilma 1. Ou seja, a aprovação de Lula é uma aprovação alta, mesmo colocando a perspectiva da polarização no jogo e na análise. Só que o resultado que importa, pessoal, não é a aprovação do Lula. Porque o Lula, ele se importa com isso, claro, como todo político, mas o Lula nos últimos tempos comprou uma briga muito dura com o Banco Central por conta da taxa de juros. E aí o Lula botou o dedo na cara de todos os comentaristas políticos, Miriam Leitão, Josias de Souza, vários outros, e falou assim: calem a boca porque eu sei o que eu tô fazendo. Porque 87% da população brasileira acha que os juros estão altos e concordam com o Lula. E 87% da população brasileira inclui bolsonarista aí, que acha ou que acham que a taxa de juros está alta. Mas nós temos um resultado ainda melhor, porque 51% daqueles que votaram em Bolsonaro no segundo turno, 51% daqueles que votaram em Bolsonaro no segundo turno acham que o Lula está correto na hora de criticar a taxa de juros alta. O número de 51% dentro dos bolsonaristas quebra a polarização. Então a polarização de Lula e Bolsonaro, direita e esquerda, sobre taxa de juros não existe. Então o Lula estava certo quando ele começou a criticar. Ai não, porque o mercado isso, porque o mercado aquilo, só que o PT já tinha pesquisas internas mostrando que esse debate Lula teria o apoio da população como ele tem, porque a taxa de juros altas impede que a população possa consumir e impede o desenvolvimento do país. Beneficia quem? As altas elites. Então eu espero que agora todos esses comentaristas políticos coloquem o rabo entre as pernas e fiquem em silêncio, porque eles acham. Isso é uma coisa que mais me irrita em muitos comentaristas políticos, principalmente aqueles de direita, que são formados em faculdade particular e por conta disso, de não terem entrado no vestibular público, têm raiva do Estado e raiva do Lula. Vários deles, vários. É Felipe Moura Brasil, é Cláudio Dantas, é Diogo Mainardi, que nem graduação tem. É um monte. Eles são empafiosos na hora de falarem sobre o Lula, porque eles acham que o Lula tem o 4º ano de grupo. E é um torneiro mecânico. O torneiro mecânico vai ser presidente da república? É claro que nós sabemos mais do que o torneiro mecânico. Eu não vou falar o que essas pessoas são. Eu não vou falar. Mas a vontade eu tenho.
Eles menosprezam o Lula. Se essa política econômica tivesse sido feita pelo Fernando Henrique Cardoso, nossa, mas o Fernando Henrique Cardoso era todo letrado, né? Ele não é sujo de graxa, ele estudou na Sorbonne. Eles acham, eu acho que até cuspi. Eles acham, mas é bom cuspir, é como se eu estivesse cuspindo na cara deles. Eles acham que eles sabem mais de política do que o Lula. O cara venceu 3 vezes, fez 2 vezes o sucessor, de uma 1 e de uma 2. Fernando Henrique não fez o sucessor, mas não. O Lula não sabe nada de política. E aí na hora que o Lula vem, bota o dedo na cara deles e os chama de cretinos. Ah, o Lula tá raivoso. Tem que falar mesmo, o Lula tá certo de falar. Tá certo de falar. E cadê aqueles boboloides do governo que ficavam criticando que o Lula... Ah não, o Lula não pode atacar o banco. Tem que atacar. Tem que atacar. O problema do governo Lula, e eu vou falar pra você qual é que o Lula ele tem que cobrar o escanteio, ir pra área, cabecear e voltar pra marcar porque ele é o goleiro. Tem a equipe econômica que é muito boa. Alckmin, Haddad e Simone. O Renan Filho, o ministro dos Transportes, que também é um bom ministro, está sendo elogiado, mas o resto... Pimenta, Padilha, Rui Costa, Jacques Wagner, Randolph, José Guimarães, alguns deles não são meninos, mas fazem parte do governo, são fraquíssimos. E o Lula falou, pô, vocês têm que me ajudar também na discussão, vocês têm medo da discussão, tem que ir pra cima dos caras, o Banco Central tá nos sabotando. E aí sai a pesquisa e mostra que o Lula tá certo. Tá certo. Porque esse movimento foi o que aconteceu na Europa. Nós tivemos votações no Reino Unido faz 2 semanas e na França no fim de semana. Tanto no Reino Unido quanto na França, a esquerda venceu. E por quê? Não é por conta de política imigratória. Isso move uma parte, mas a população desses 2 países quer melhores condições de vida. E na Inglaterra, o que aconteceu? O Brexit. Isso arruinou a vida da população inglesa. E na França... houve um desmantelamento do serviço público que piorou a condição de vida dos franceses. Então eles querem votar à esquerda para ter algum tipo de recuperação do estado de bem-estar social que o neoliberalismo consumiu. E é basicamente isso que o Lula quer fazer no Brasil. O que o Lula quer fazer? O Lula quer reduzir a desigualdade social. Como? Investindo em políticas públicas que desenvolvam o país através do consumo, gerando emprego e renda. É isso que o Lula quer fazer, não quer fazer nada demais. Nada demais. É óbvio que esses mesmos que menosprezam o Lula não podem dar o braço a torcer, porque como eles conseguem renda extra dando palestrinha para mercado, para empresinha de mercado da Faria Lima. Então eles não podem permitir que o Lula coloque essa discussão do modelo neoliberal na jogada, mas não dá para evitar. Não dá para evitar, porque por mais que Miriam Leitão, Josias de Souza e vários outros queiram criticar as críticas do Lula ao Banco Central, 87% da população aprova essa crítica, furando completamente polarização, porque nesse assunto não tem polarização. Nem os bolsonaristas concordam com essa parcela dos comentaristas políticos, eles estão ao lado do Lula. Até os bolsonaristas. Só que é óbvio também que essa discussão tem a ver com a pressão pela substituição do presidente do Banco Central. Porque vai sair o Roberto Campos Neto, vai entrar o Gabriel Galípolo no ano que vem. E é claro que com essa mudança, o Lula vai ter muito mais condição de fazer política monetária. Tornando ainda mais favorito para 2023, colocando ainda mais em xeque 2026, colocando ainda mais em xeque o modelo neoliberal. E é tudo isso que precisa ser abafado. Porque sem o Banco Central, a Faria Lima, ou o mercado, como você queira chamar, perde parte do controle que tem sobre o governo. Mas foi impressionante. Um ótimo resultado do governo nessa parte dos ataques ao Banco Central. Calou os comentaristas políticos que acham que entendem mais de política do que o do Lula. Vocês não entendem nem... Vocês, os jornalistas, vocês não entendem... Vocês entendem menos de política do que eu. Vocês entendem menos do que eu de política. Vocês acham que vão entender mais que o Lula?